Manter o foco nem sempre é fácil. Para algumas pessoas, a dificuldade é maior e a distração aparece mesmo durante uma entrevista. Por exemplo, agora mesmo, durante a entrevista, enquanto você estava falando, eu estava lembrando aqui, eu já me distraí, comecei a olhar um negócio que está aqui manchado no meu móvel. O transtorno de déficit de atenção, o TDAH, atinge 7% das pessoas de até 18 anos no mundo todo. Desses jovens, 70% levam o transtorno para a vida adulta. Alexandre é um deles. O diagnóstico veio ainda na infância, mas o problema não era levado tão a sério pelas outras pessoas. No início era muito, você fica até meio assustado, né? Porque você é criança. Eu ficava mal, entendeu? Porque eu via minha mãe e meu pai pagando um colégio caro. Eu já não gostava de estudar, eles ficavam decepcionados comigo. Eu sou muito próximo dos meus pais, eu ficava mal, ficava triste. Quando eu ia estudar, não conseguia, entendeu? Não conseguia, e aí não conseguia tirar uma nota boa, e como é que eu ia explicar para eles que não conseguia? Eles achavam que era só vagabundagem da minha parte, entendeu? O diagnóstico TDAH é um dos diagnósticos mais difíceis de serem dados, não no sentido de que é raro, né? Mas no sentido de que é complicado você ter certeza que a pessoa de fato tem TDAH. E um dos métodos que a gente usa para poder aferir, né, se é válido um diagnóstico de TDAH, é se aqueles sintomas que estão sendo apresentados de desatenção, hiperatividade, impulsividade, se eles não são melhores explicados por algum outro transtorno. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade é tema de um curso de extensão online oferecido pelo Departamento de Psicologia. O foco principal é mostrar como chegamos ao diagnóstico, a necessidade de chegar ao diagnóstico do TDAH e também como tratar e como se adaptar com as pessoas que possuem esse quadro. Os estudos sobre o TDAH mostram que há prevalência desse transtorno entre os homens, tanto nas crianças como na fase adulta. Isso porque os homens tendem a ter pensamentos mais concretos, que faz com que eles precisem de pensamentos mais organizados para não se distrair. Mesmo com menor prevalência, as mulheres também são diagnosticadas com o transtorno. Essa estudante de psicologia fala das dificuldades que teve na escola e na faculdade por causa do TDAH. Assim, na escola sempre afetou em assistir aula, nunca consegui prender atenção, sempre fui muito agitada na sala de aula, sempre conversando, muito elétrica. E eu nunca consegui realmente, de fato, prestar atenção, porque assim, eu me sentia super culpada depois de uma aula, assim, eu não prestar atenção, e eu ficava, cara, eu vim à aula pra nada, porque eu realmente me desprendia muito fácil, só algumas aulas que, dependendo do método do professor, eu conseguia realmente prestar atenção. Os problemas escolares são mais comuns de serem notados. Isso acontece por causa do hiperfoco, em que a pessoa tende a prestar mais atenção naquilo que é mais interessante para ela, como jogar videogame, por exemplo. Mas existem também pessoas que se distraem no convívio social, como em uma conversa com os amigos. Às vezes eu tô conversando com alguém e a pessoa tá falando comigo uns 10 minutos, ela olha pra mim e eu não presto atenção em nada, mas não é por mal, tipo, eu só viajo muito sem querer, eu olho, tô conversando com alguém, aí passa, sei lá, uma pomba. Aí eu começo a prestar atenção quando eu vejo, tipo, eu apaguei, tipo, eu desliguei total. Para muita gente, as novas tecnologias são um atrativo a mais para facilitar a comunicação ou até mesmo a concentração. Só que para quem tem TDAH, esses dispositivos podem causar um efeito contrário. Isso vem até para mostrar que não necessariamente os recursos eletrônicos ajudam ou são um estímulo benéfico para a pessoa com TDAH. Não, pelo contrário, se não houver um estímulo, ou seja, uma forma direta, uma forma especializada para essas pessoas, que vá estimular, que vá provocar essa pessoa com TDAH a se sentir recompensado de trabalhar à distância, realmente vamos ter bastante dificuldade. Com a pandemia, o contato com os dispositivos eletrônicos aumentou. O ensino remoto e o convívio com a família fizeram com que todos precisassem ainda mais de foco.
principalmente aqueles diagnosticados com TDAH. Eu não consigo prestar atenção em uma aula. Para mim, eu sei que eu vou assistir a aula, eu vou tentar pegar o conteúdo depois que postar no Moodle, porque as aulas online, assim, não dá. Eu não consigo prestar atenção. Tipo, é muito ruim. Sinceramente, para mim é horrível. Porque não tem computador, eu vejo as aulas pelo celular. E, cara, pelo celular, o que tem de distração, sabe? Você está na aula, chega uma mensagem. Você está na aula, acontece alguma outra coisa. Está sendo péssimo para mim. Eu já não tinha muita concentração no presencial, então no EAD até já saiu pesquisa mesmo que é muito mais difícil de se concentrar. Então, por eu estar conectada e eu vejo aula pelo meu celular, assim, é desfoque total. Essas dificuldades sentidas na quarentena podem se somar a outros problemas. A baixa autoestima, por exemplo, pode levar a outros transtornos, como a depressão. No momento de ficar resguardado, infelizmente, se torna um período sensível para a pessoa com TDAH, já que ela vai começar a ficar desatenta nas próprias tarefas de casa, ter problemas em encontrar estímulos distratores ou estímulos que vão realmente trazer recompensa para ele, e no final ele pode acabar ficando desmotivado dentro da sua própria casa. Em estudos, inclusive, que mostram que a depressão, os quadros depressivos, têm total conexão com o ficar em casa. Então, os efeitos acabam se amplificando.